Boa noite, irmãos. Aê, vamos lá, segunda vez. Boa noite, irmãos. Aê, nem precisou tirar a máscara, hein? Glória a Deus, irmãos. Que Deus, nosso Pai, nós estejamos com os corações repletos de gratidão por estarmos juntos mais uma vez, oferecendo o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor. Eu queria deixar um texto conhecido, os irmãos sabem de cor aí, Jeremias 29, a partir do versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me encontrarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? É o Senhor quem sabe. Tivemos algumas notícias não muito boas aí no grupo do WhatsApp, mas é o Senhor quem sabe. Ele que é o Senhor da nossa vida, e nós estamos totalmente descansados nas suas mãos poderosas. Amém? Tivemos a nossa ceia aqui de manhã, tivemos alguns relatos de... A segunda pessoa mandou uma mensagem para mim ali, que sentiu muita alegria na ceia, né? Foi uma experiência diferente para todos nós, e que Deus continue nos guiando, nos direcionando no seu caminho. Amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. Peguei o sonoplasta de surpresa aqui agora. Tu és soberano, foi o que acabamos de ler, e é nisso que cremos. Amém? Amém? Aí.
irmão, dá uma piscadinha para ele. E essa piscadinha quer dizer boa noite, meu irmão. É muito bom estar aqui com você. Se você piscar mais, tem mais palavras, certo?
derramando seus dízimos e ofertas.
seja sempre o teu santo nome, Senhor. Louvamos e engrandecemos a Ti, o único que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Corações gratos nos apresentamos diante do Senhor, ó Deus, porque Tu tens cuidado de nós. Ó Deus, venhamos clamar pelo nosso país, pelas nossas cidades, Senhor. Abençoa os governantes, ó Deus, para que tomem decisões inteligentes e importantes para o povo, Senhor, porque é para isso que eles estão lá. São pessoas designadas pelo Senhor para o nosso bem, segundo a Tua palavra, Senhor. É por isso que nós oramos por eles. Ó Deus, abençoa os médicos, as equipes médicas dos hospitais, Senhor, as pessoas que estão internadas em estado grave ou não. Que a Tua boa mão, ó Pai de poder, esteja sobre elas, Senhor. Essa tem sido a nossa oração nesse último ano. E nós cremos e acreditamos, ó Deus, no que Tu tens feito, Senhor, e nós sabemos o que Tu tens feito. E nós Te louvamos, Senhor, pelo que Tu tens feito, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado conosco, pelo Teu amor. Obrigado pela família que somos, ó Deus, ainda aqui separados presencialmente, Senhor, mas em espírito, ó Deus, temos intercedido uns pelos outros, e que continuemos assim, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, com a Tua palavra agora, fala poderosamente aos nossos corações, a Tua palavra que é poderosa, Senhor, nos fazer discernir, ó Pai, todas as coisas, Senhor. Ó Pai, que cada mente, cada coração esteja voltado tão somente para a Tua voz nesse momento, Senhor. Essa é a nossa oração, ainda agradecendo Teus irmãos que têm sido fiel, ó Pai, têm sustentado a Tua obra, mesmo num momento tão difícil. Continue derramando as Tuas ricas bênçãos sobre os Teus servos, Senhor. E não há mérito nisso, porque apenas devolvem aquilo que Tu tem nos dado, Senhor. Nós Te agradecemos por esse privilégio que temos de contribuir, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar-nos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor. Hoje nós fizemos aqui a celebração da ceia de uma forma diferente. São o pastor, mais 7 diáconos e os irmãos em casa. Interessante que os irmãos mandaram para mim a sua mesa bem organizadinha, com o pão, o suco, só que eu vi foi uns copos grandes, cheios de suco, né? Mas quem não gosta de um suco de uva, né? Vocês acham que eu não gosto? É delicioso. Mas quem participou em sua casa, tem certeza que foi uma experiência nova. É diferente, dada as circunstâncias que nós estamos vivendo agora, não é? Mas quando isso passar, voltaremos à normalidade, com todos aqui participando presencial. Os irmãos têm até domingo para contribuir para as missões mundiais. Nosso alvo ainda não foi atingido. Ele é de R$3.000. Você tem até domingo. Coloque seu coração na obra missionária. São 2.000 missionários trabalhando no exterior. E o sustento deles depende das nossas ofertas. Tá bom, irmãos? Não esqueça não, você pode fazer 3 coisas por missões. Você pode falar orando, você pode usar suas mãos, enfiar a mão no bolso, e você pode usar os pés indo para o campo missionário. Mas como você não pode, você tem a sua responsabilidade local, os missionários estão lá em nosso lugar. Eles estão usando os pés, usando a boca para comunicar a mensagem, e também a oração, porque eles oram muito, e nós ficamos na retaguarda, segurando a corda. Aí, segurar a corda é usar a boca para oração e usar as mãos para ir lá no bolso e achar o dinheirinho para contribuir
para a obra missionária. Então faça isso, Deus vai abençoar você. Hoje nós estamos incluindo no culto gratidão a Deus pelo aniversário da nossa igreja. 64 anos, que fará no dia 25. Diante da pandemia, não tivemos condições de trazer pregador de fora, porque o auditório é pequeno também, não é, irmãos? E a dificuldade das pessoas saírem para se locomoverem de uma cidade para outra para pregar a palavra aqui. No final, a comissão de evento vai relembrar para a gente aí o aniversário, tá bom? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Obrigado, Deus, por esta palavra que acabamos de ler. Que o Senhor venha dar, na sequência, continuidade a uma palavra de encorajamento aos nossos corações, de fé, de esperança e de certeza de que nós somos salvos por Jesus Cristo. Obrigado pelos louvores que cantamos, obrigado pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão nos acompanhando em casa. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque podemos usar a tecnologia da comunicação para falarmos do Teu amor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus voltará mesmo? Você crê que Jesus voltará, Rivaldo? Meus irmãos, há muitas literaturas escritas, livros, filmes que têm sido apresentados ao mundo a respeito da vinda do Senhor, tratando desse assunto da segunda vinda de Jesus. E muitas pessoas não sabem nem quem é Jesus. Eu estava ouvindo um áudio de um padre falando do perigo do comunismo e falando das cortinas de ferro. Não lembra que a Rússia, com um monte de países, eram comunistas, né? E que a família dele veio de um dos países que era dominado pelo comunismo. A família toda veio fugindo. E os pais contaram para ele que lá muitos pastores foram presos, foram mortos, porque o comunismo proíbe o evangelho. O comunismo acaba com a família. E é isso que estão querendo implantar no nosso país, tá? Tem que orar muito, irmãos. Está todo mundo aí com vontade de chegar lá no poder para mudar isso. Temos que orar muito. Então, ele falando sobre essa questão, diz que muitos pastores foram mandados para a Sibéria para morrer de frio, além do castigo, por causa do evangelho. Não pode pregar o evangelho. Não. Então, o padre disse que até hoje, na Rússia,
você vai pregar o Evangelho, muitas pessoas não sabem quem é Jesus, nunca ouviu falar se existiu Jesus, por causa desses anos que o país ficou dominado por esse regime. Mas Jesus, meus amados irmãos, é a nossa esperança. Aliás, a Bíblia diz que Ele é a nossa única esperança. E por isso que muitos querem saber quando que Jesus voltará. Quando é que Ele voltará, pastor? E pergunta, e fica fazendo interrogações. Nós não sabemos quando. Ele disse que somente o Pai sabe. Ele disse que nem os anjos do céu sabem o dia da volta do Senhor. Ele disse, só o Pai tem o controle e sabe o dia que Ele voltará. Mas Ele prometeu voltar. Ele disse, virei outra vez. E Ele disse, virei outra vez com o objetivo, tomar vocês para mim mesmo, levar vocês para que vocês fiquem junto de mim. Nós cremos, irmãos, que Jesus voltará por causa das promessas que nós temos do Velho Testamento, profecia do Velho Testamento, pelas palavras do próprio Senhor Jesus, que falou várias vezes. A Bíblia registra muitos textos que falam a respeito do retorno do Senhor Jesus à terra. Então nós não temos resposta para dizer quando, assim como nós não sabemos quando iremos morrer, nós não sabemos quando o Senhor virá. Mas o que nós temos que fazer é estarmos prontos e preparados, meus irmãos, para a volta do nosso Senhor Jesus. No tempo do apóstolo Pedro, as pessoas perguntavam o seguinte: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está tudo como era antes, não, Jesus não voltou. Apesar que nós vivemos esses últimos anos com muitas pessoas predizendo a volta de Cristo, dizendo data, ano, mês, e nunca aconteceu porque são profecias falsas, porque ninguém pode dizer o dia e hora que o Senhor voltará. Paulo, no verso 17 do texto que nós lemos, ele afirma que na mensagem que ele escreveu àquela igreja, que os vivos na vinda do Senhor serão arrebatados, encontrados com o Senhor Jesus nas nuvens. Mas ele disse que os vivos, está falando dos vivos salvos, não precederão aqueles que partiram antes da vida de Cristo. E ele disse que o Senhor, o Deus eterno, vai trazer de volta com Ele para juntar a igreja. Vai ser o ajuntamento das ovelhas para estarmos junto com o Senhor. E o Senhor nos conduzirá à eternidade, onde o Senhor celebrará a ceia conosco. No texto de Mateus, quando o Senhor Jesus está falando da ceia, Ele disse: esta é a última ceia que eu participo com vocês aqui, e participarei com vocês na casa de meu Pai, do reino de Deus, isto é, lá na presença do Eterno. Meus amados irmãos, diante que nós vivemos, aproxima-se o dia que nós mais ansiamos, o dia da volta do Senhor, quando cessará o sofrimento da humanidade. Para mesmo os salvos que estarão livres, mas os incrédulos, aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo, será o pior dia para elas, o dia da condenação eterna, o dia de serem lançados no fogo eterno. Mas a igreja de Cristo, os fiéis do Senhor, serão recolhidos às mansões celestiais. Amém? Você vai? Tem certeza? Então, a nossa única esperança, irmãos, não está no governo, não. Nós temos que orar pelos governantes, mas não está lá, não. Não está na política, não está nada dessas coisas do mundo. A nossa esperança está na volta de Cristo. Mas por que Cristo voltará? Por quê? Ele tem o objetivo, buscar os remidos, buscar a sua igreja. Ele deve voltar
não somente por esse objetivo, mas porque existem promessas, profecias. E ele disse nas suas palavras que pode passar o céu e a terra, mas as suas palavras não passam sem que tudo se cumpra. Jesus voltará devido às suas próprias declarações. A verdade que ele é a verdade absoluta. Fora de Cristo não há verdade. Jesus é a verdade absoluta. Ele disse: eu sou a verdade. Quer dizer, não existe verdade em outra pessoa a não ser em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Jesus se dedica a falar do seu retorno à terra por muitos e muitos textos. Até no Apocalipse ele fala, vai encerrando o livro, ele disse: cedo vem, ora cedo vem. E encerra o Apocalipse dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é a igreja dizendo. Naquele tempo, quando foi escrito o livro da Revelação, a igreja podia dizer Maranata. E nós hoje estamos mais próximos desse dia. Paulo diz que a nossa redenção está mais próxima do que nós imaginamos. Só que nós não podemos medir essa dimensão de tempo, porque Deus não está preso a tempo como nós. O Senhor Jesus diz o seguinte: assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É coisa rápida, tá? Você já viu um relâmpago como é que ele faz? Ele risca os céus. É assim que será a vida do Senhor. Mas haverá um toque instrumental. O anjo do Senhor vai executar a última trombeta. Uma série de trombetas citada em Apocalipse. Mas a última trombeta a ser tocada pelo anjo é o sinal que lá do trono do Pai, o Pai olhou para o filho e disse: filho, agora é hora de você voltar à terra para buscar aqueles por quem você morreu. E ele descerá, diz o apóstolo Paulo no texto, descerá com grande poder e glória, com alarido dos anjos, as trombetas tocando. Será um grande movimento, meus irmãos. Jesus havia dito, meus queridos, que antes da vinda dele, haveria a oportunidade do Evangelho ser anunciado por todas as partes. Antes da vinda dele, o Evangelho já foi anunciado. Todos os continentes, todos os países. Não quer dizer que todos têm que ouvir, que todas as pessoas têm que ouvir. Mas que o Evangelho chegar em cada país, já chegou. Então, nada mais, irmãos, impede da volta de Cristo, só a decisão do Eterno. E por isso que a palavra é advertência para nós. Paulo fala no versos 8 que devemos estar consolando uns aos outros com estas palavras. Você tem falado da volta de Cristo em sua casa com seus filhos? Tem falado com sua esposa? O casal tem falado sobre a vinda de Cristo? Tem que falar, tem que ler mais sobre a vinda de Cristo para você se preparar mais. Jesus também disse: eu vou preparar-vos lugar. Depois que eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus voltará, meus amados, em razão o caos que vive o mundo hoje. Jesus precisa voltar. Vivemos em um mundo esmagado pela dor, esmagado pelo sofrimento, esmagado pela fome, pela guerra, a luxúria, a cobiça, o ódio, fraude e corrupção e outras coisas mais. Tenho observado aí os noticiários, o que as pessoas lá fora estão fazendo. Elas estão destruindo umas às outras. Até os pais destruindo os próprios filhos recém-nascidos. É coisa do diabo, é coisa do inferno.
É o diabo trabalhando, meus amados, para destruir. E ele quer destruir a família, ele quer destruir a igreja. Mas a igreja ele não vai destruir, porque Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Por isso que ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja é dele, ele edificou a sua igreja, ele morreu pela sua igreja, ele voltará para buscar a sua igreja, a noiva do Senhor. Ele é o noivo que virá ao encontro da sua noiva. E nós todos fomos convidados para estarmos juntos lá, numa grande festa do céu, as bodas do Cordeiro. Estaremos lá com a permissão do Senhor. Meus amados, parece que todas as formas de governo têm sido um fracasso. As pessoas não aceitam, uns concordam, outros discordam, e é uma confusão, perseguição, um interesse de tirar o de lá e o outro querendo entrar, e só pensam neles, não pensam no povo como devia fazer, porque a democracia ensina que você deve ser eleito pelo povo, governar pelo povo, mas os nossos políticos governam para eles mesmos. Infelizmente, irmãos, é uma situação que estamos vivendo. Não sou eu que estou falando, não, a mídia toda está falando isso aí. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Portanto, meus amados irmãos, parece que o povo está desamparado de governantes. Não existem governos competentes porque os adversários políticos não permitem. A Bíblia diz, meus irmãos: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, Ele vem e vos salvará. Isaías 35:4. Então nós temos que descansar no Senhor, esperar nele, porque Ele nos salvará. Ele não deixará a sua igreja perecer. Mas se vier, meus amados, um comunismo no nosso país e proibir a igreja de pregar, proibir você de carregar a sua Bíblia vai ser saqueada, o seu celular que tem a Bíblia vai ser tomado também, mas você tem que ter fé para resistir. Nós esperamos que isso não aconteça, mas se acontecer, nós estamos prontos, estamos preparados para isso? Como está a nossa comunhão com Deus, a nossa espiritualidade? Como está isso diante do cenário que pode acontecer? Enquanto não acontece isso, nós temos plena liberdade. Plena liberdade em tese, né? Porque nós não podemos colocar mais que 50 pessoas aqui. E não podemos andar sem isso. Nós estamos amordaçados. Mas o Evangelho não. Penso que os pastores não iriam pregar porque... com isso, nós estamos pregando com isso, cantando com isso, tocando com isso, andando na rua com isso, trabalhando com isso, dando aula com isso para todo lado, mesmo aqueles que já tomaram a vacina, porque já tem casos de pessoas que tomaram as 2 doses e foram infectadas e morreram. Jesus voltará, meus amados, em virtude do aumento da iniquidade do mundo. O que é iniquidade? É pecado. O Senhor Jesus diz em Mateus 24:12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós vivemos um tempo sem amor. Não tem mais amor. Não há mais compreensão entre as pessoas. O amor do ser humano tem se esfriado a cada dia que passa. Vivemos, meus amados, um momento de terrorismo por todos os lados, atentados de todas as formas, as pessoas matando umas outras, pais matando filhos, filhos matando pais, é uma confusão tremenda. Jesus falou que estas coisas, como se estivesse acontecendo, a qualquer momento, veríamos no céu o Filho do Homem descendo com poder e glória.
A vida do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Por isso que a igreja precisa estar aos pés da cruz, andar de joelho, ler mais a palavra, viver sem praticar pecado, fugir do pecado, da aparência dele. Então os homens estão por aí. Você sai de casa, não sai se volta com vida. Está terrível a coisa, né? Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, Jesus falou isso. Então a vinda do Filho do Homem está às portas. Há quanto tempo você tem ouvido falar de guerras, rumores de guerra, né? Agora recente, tivemos uma grande batalha nos palestinos e Israel, tá? Ouviram lá, coisa feia, tá? E cada um cantando vitória. Os de lá diz que venceram, os de cá diz que venceram. Os de lá morreram mais de 200 pessoas, de cá morreram acho que uma dúzia de pessoas, né? Israel, o povo de Deus, é o povo de Deus, tem uma proteção diferenciada. Jesus disse que haverá uma onda de pregação do Evangelho. Já houve esta onda que ele falou. O Evangelho do Reino deverá ser pregado em todas as nações. E não diz que todas as pessoas deviam ouvir, mas pregado em todas as nações. E será pregado o Evangelho do Reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nos Evangelhos, Jesus, quando fala da grande tribulação, ele deixa entender que ele voltará logo após o término da grande tribulação. É questão difícil de interpretação, mas se estão vivendo a tribulação agora, se essa pandemia é a tribulação, é uma tribulação, mas não sabemos se é essa. Os horrores estão aí. Meus amados irmãos, da vinda do Senhor, a morte morrerá. Não haverá mais morte. Hoje vivemos numa situação de milhares de pessoas morrendo todos os dias. Mas haverá então esse tempo que isso vai acabar. A morte vai ser liquidada. A Bíblia diz que o último inimigo a ser eliminado pelo Senhor é a morte. Ele já venceu, mas eliminar por nós. Ah, mas você vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, já morreram, mas vamos ressuscitar. O Senhor vai nos trazer a vida. Então devemos esperar o Senhor Jesus vigiando e orando. Temos um hino que nos diz o seguinte: vigiai e sempre orai, ó crentes, Cristo em breve voltará. É um hino muito cantado por corais, né? Então devemos estar preparados. Você está preparado, meu irmão? Você está pronto? Se a trombeta tocar agora, você vai subir? Jesus diz: ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele diz que no tempo de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, festejavam, faziam todas as roaças do pecado, e até que veio o dilúvio, porque eles não acreditaram na pregação de Noé. Foi por isso que Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E hoje as pessoas não estão dando crédito à pregação do Evangelho. Banalizou isso, algum segmento religioso veio a banalizar as verdades do Evangelho com outro Evangelho, com o Evangelho de Cristo, o Evangelho da enganação, da ilusão, de promessas que não estão na Bíblia. Muitos têm vindo a Cristo apesar do que nós acabamos de falar. Muitas pessoas estão seguindo ao Senhor. Em Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
nem clamor. Oh, glória a Deus, né? Mas não chegamos lá ainda. Estamos indo nessa direção, irmãos, tá? O Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. Quantas lágrimas têm sido derramadas de um ano e alguns meses para cá, no mundo inteiro. São muitas pessoas chorando a partida de familiares, amigos, vizinhos. Quem aqui, eu tenho certeza que o irmão conhece alguém que morreu de Covid. O parente seu, o vizinho, um amigo, de tanta gente que já morreram. Mas louvamos a Deus, porque na vinda do Senhor isso vai cessar. E nós não estaremos mais aqui, irmãos. Nós estaremos no céu, no gozo da vida eterna. Você crê mesmo que Jesus voltará? Eu creio, de todo o meu coração. Se você crê, viva uma vida espiritual intensa. Jesus está voltando. O anjo do Senhor já está na posição para executar a sua trombeta. Só está esperando um sinal do regente. Qual é o regente? É Deus. Ele vai dar o sinal e a trombeta vai tocar. E miríades de anjos descerão com o Senhor. E Jesus disse que todo olho verá. Será visível a volta do Senhor. Devemos olhar para Israel, irmãos. Israel é o relógio do mundo. Devemos acompanhar tudo que acontece em Israel. Lá é o coração, é o relógio do mundo. Os sinais, muitas coisas que acontecem ali são sinais. Apesar que os judeus não aceitaram Jesus como Messias, estão aguardando, salvo aqueles que se converteram, né? O anjo do Senhor já está em posição. Quando a trombeta soltar o seu som, o mundo verá o grande poder de Deus. Os mortos salvos serão ressuscitados e subirão às alturas. Os salvos vivos desaparecerão da face da terra. Está esperando isso, irmão? Ele virá com poder e grande glória. Nós seremos transportados para o céu de glória. Ali viveremos eternamente na presença do Senhor. Você já pensou? Você chegar no céu, você contemplar o rosto de Jesus? Você poder andar com Jesus, conversar com Jesus? E sem falar dos apóstolos e outros personagens do Velho Testamento. E você viver lá eternamente, lugar que não tem dor, não tem sofrimento, não tem lágrimas, não tem doença, não tem Covid-19, nem 18, nem 20, nem coisa nenhuma lá. Lá é só paz e felicidade. É o único lugar onde a verdadeira paz é no céu. Então ali veremos a presença do Senhor. Você vai? Se você não vai, eu estou indo. Você não quer vir comigo? Quer, né? Você quer vir? Fica de pé. Quer vir comigo para o céu? Fica de pé. Que Deus abençoe sua vida. Várias histórias, irmãos, que aconteceram para dar um impacto na igreja. Um pastor foi pregar sobre a vinda de Cristo e colocou alguém com uma trombeta lá atrás. E quando o pastor disse, olha, quando a trombeta tocar, Jesus está voltando, a trombeta tocou. As pessoas estão correndo do templo, né? Porque não estava preparado, ficou ali só quem era salvo mesmo por Cristo Jesus. Será que se a trombeta tocar agora, vamos ficar firme ou vamos correr? Mas se você correr, o bicho vai pegar. Mas se você ficar, você será vencedor pelo sangue de Cristo. Pai, obrigado por esse tempo abençoador, pela palavra que nós recebemos. Nos ajude, ó Deus, estarmos prontos, estarmos preparados, aguardando a vinda do nosso Redentor, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário.
Obrigado a Deus por esse tempo bendito. E agora, Deus, pedimos que o Senhor nos dê também entendimento daquilo que a comissão vai apresentar, para relembrarmos, ó Deus, esse tempo desta igreja. São 64 anos que ela está anunciando a volta de Cristo aqui neste lugar. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos, a comissão de evento não é demorado, não, é rapidinho, tá? Fique tranquilo. É que hoje é o aniversário da igreja, não podemos deixar passar em branco. Boa noite, irmãos. A gente está aqui brigando quem é que vai falar hoje. Sempre sou eu. Não é muito improviso, mas é perigoso. Tá, agora foi. A gente vai deixar com vocês 2 versículos que a gente separou. Salmos 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E a gente pesquisando, lendo sobre isso, Davi aqui estava falando do desejo de viver na presença do Senhor, né? Não era claramente a igreja, as 4 paredes, né? E deixar também Hebreus 10, 25, que é até um nome de um grupo, né? Nosso, que o Vitor fez. Não deixamos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E a gente tem que... a gente compartilha a nossa fé, né? A gente acaba se fortalecendo dessa maneira, se reunindo como igreja. Desde o ano passado a gente não conseguiu fazer nada daquilo que a gente tinha planejado. E é uma tristeza para a gente, porque a gente tinha chamado até o pastor Mário Sérgio, que todo mundo gosta. A gente estava querendo fazer uma festa mesmo, mas ano passado já não deu para a gente fazer. A gente correu nos últimos segundos para fazer aquela semana de comemoração, né? E a gente pensou o que a gente ia fazer dessa vez, porque por mais que a igreja estivesse aberta, a gente também não poderia comemorar do jeito que a gente queria. Então, a gente conversou com os ministérios e eles deixaram um recado para vocês. Tem muita gente que está ali no vídeo que não consegue vir aqui à igreja porque tem algum problema, comorbidade, alguma coisa, e prefere ir ao certo, ficar se cuidando em casa também. E a gente só vai deixar para vocês assistirem. Quem está em casa, a gente não sabe se vai conseguir ver e ouvir, mas a gente já deixou programado para subir lá no Facebook da igreja no final do culto, tá? Não, deixa. Som. Bom, pessoal, eu aprendi com o Joel que quando dá essas coisas a gente tem que encher linguiça. Então, estou fazendo isso aqui. Eu sei que é um momento difícil,
chato para todo mundo, né? A gente não pode estar se reunindo. E a Maiara veio com ela, né, ela comentou, que o pastor falou, a gente não pode deixar o aniversário da igreja, os 64 anos, passar em branco, né? Então ela pediu para mim, para eu fazer um vídeo, e todos os outros ministérios. Eu acho que o meu foi o pior, tá? Porque acabei me empolgando e falando um pouquinho demais. E mas para frisar, né? A gente está passando nessa situação, a gente não pode estar junto. Parece que é uma situação que quer evitar que a gente, né, que a gente esteja em comunhão, que a gente pratique a koinonia. E eu valorizo muito isso aqui, muito a gente está junto. Hoje a igreja está um pouco mais, com um pouco mais de pessoas do que normalmente estava. Mas tudo bem, estamos respeitando todos os cuidados, aqui tem gente da equipe. Mas hoje é o dia que eu estou vendo mais próximo do que era. E é sinal da melhora. Eu creio que essa pandemia vai passar. E a gente tem um Deus que está na frente de tudo. A gente não está preso à realidade humana. Então, tem vacina chegando, tem gente que pegou e está bem. Meu pai mesmo é uma pessoa, grupo de risco 3 vezes. Idade, tratamento de câncer e teimosia. E caramba, graças a Deus está aí, sabe? Então eu tive gente na família que partiu com Covid, que falava, se teu pai pegar, Vitor, ele morre. E aí a pessoa que falou isso, infelizmente faleceu, e meu pai está aí. Então eu tenho que dar muito graças a Deus. E desculpa, gente, era só para dar tempo de passar o vídeo. Acho que agora vai. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Estamos alegres porque a Igreja Batista da Areia Branca está completando mais um aniversário. 64 anos propagando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Aparecida Ferreira dos Santos. Estou coordenando um multiministério, um departamento que evangeliza mulheres, compartilhando Jesus através dos nossos dons. Estamos em recesso por causa da pandemia, mas em breve voltaremos. Graças e paz, privilegiando aqui em nome da MCM, né, das mulheres que estão em missão, parabenizar a nossa igreja por mais um aniversário, né? Estamos vivendo ainda tempos muito difíceis e a gente ainda não está se reunindo, né, nas terças-feiras, como nós sempre fizemos, né? Nunca deixamos de nos reunir todas as terças, às 3 da tarde, mas estamos nesse momento fazendo online, né? Desde o ano passado nós estamos online, todas as terças, 15 horas, a gente envia o link e as mulheres participam. Então, eu gostaria muito mais mulheres que estivessem junto, porque o objetivo desse trabalho é orar, né? Nós oramos por todos, oramos pelos missionários, oramos por nós, oramos pelas famílias. Então, o objetivo é esse, né? Nosso encontro às 15 horas, tá? Então, isso é parte da nossa igreja e eu gostaria muito que as mulheres estivessem participando. E brevemente nós estaremos todas juntas reunidas, tá bom? Obrigada. Olá, irmãos. Em nome do Ministério dos Jovens, gostaria de estar parabenizando a Igreja Batista de Areia Branca pelos seus 64 anos. Gostaríamos de externar nossa gratidão a Deus pela existência dessa igreja que, ao longo dos anos, tem acolhido muitos irmãos. E agradecer também a vida do pastor Wilson e da irmã Neuza, que, ao longo dos anos dos seus ministérios, tem ajudado muitos de nós e também contribuído com o avanço do reino de Cristo na terra. Você que é jovem e ainda não faz parte do nosso encontro, gostaria de estar convidando você a se juntar conosco aos nossos encontros no sábado. Graças e paz, amada igreja. É com alegria que estamos aqui para mandar esse versículo, pois sabemos que está se aproximando do aniversário da igreja e não queremos deixar
porque nós sabemos que é a vontade de Deus. Nós não podemos fazer nada se a não ser com a orientação do nosso Deus. Quero esse versículo para a meditação dos irmãos. Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Esse versículo não fala bem claro o que estamos vivendo, mas estamos dando graças a Deus porque estamos livres, Deus tem nos livrado do mal, Deus tem nos conduzido, e por isso agradecemos a Deus. Esperamos que no próximo ano nós possamos estar juntos para louvar o nosso Deus e agradecer as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Espero que os irmãos estejam orando por cada um de nós, porque sabemos que é difícil, sentindo falta do amor fraterno dos irmãos, sentindo falta daquele aperto de mão, sentindo falta do abraço dos irmãos, mas agradecemos a Deus por isso, que é a vontade dele. Se Ele permitiu que essa doença invadisse o mundo, permissão dele. Então, nós devemos agradecer a Deus o que Ele tem nos livrado. Que Deus abençoe os irmãos e que nesse aniversário da igreja, que a Areia Branca possa estar colhendo muitas rosas e muitas almas para o Senhor, porque sabemos que aí é um celeiro que tem ganhado muitas vidas, tem salvado muitas almas para o Senhor. Muito obrigado a cada irmão e que Deus possa nos abençoar. Boa noite, pessoal. Bom, vocês sabem por que eu estou aqui, né? Então, feliz aniversário, parabéns para a nossa igreja pelos seus 64 anos, tá? E muitos caminhos grandes na cabeça do pastor Wilson, boa parte aí, né? Mas, brincadeiras à parte, eu estou aqui só para desejar aí, né? A igreja somos nós, né? E nós não podemos todos estar no tempo
E eu acho que deve ser muito difícil para algumas pessoas. E é uma situação muito chata, né? A gente não pode chegar perto, tem que ficar usando máscara, tem que ter um distanciamento. Mas assim, apesar da situação ser chata, podemos ter certeza que Deus está conosco, Ele está cuidando de cada um, Ele tem guardado a gente. E assim, temos que ter que continuar tendo fé. Uma hora, agora as vacinas chegando, já a gente volta ao normal, eu espero. Mas assim, independente de tudo, Deus está no controle. Só queria frisar isso para os irmãos, e esse é um parabéns e um feliz aniversário, muito amor e carinho dos embaixadores do Rio. Bom, um abraço a todos. Então, igreja, só para mostrar que os embaixadores eles continuam se reunindo, e a mensagem dos embaixadores do Rei para a igreja é essa aqui, ó. Olá, irmãos, saudade de todos. Faz um ano e mais de ano que alguns irmãos aí. Pode mais você famílias roubar para brincar com vocês, para ministrar a nossa igreja 64 anos, a igreja castelhana. Isso que Deus vai brincar com vocês. Vamos marchar, vamos acreditar que isso vai passar logo, vamos estar juntos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Parabéns, Padre. 64 anos. Deus abençoe grandemente cada irmão que ele congrega. E que nós possamos em breve, quando Jesus está junto de novo ali, louvando pelo nosso Deus. Olá, irmãos. Aqui é o irmão Januário, diácono da Igreja Batista de Água Branca, que é o irmão do departamento de evangelismo, cumprimentar a igreja pela passagem do seu aniversário, 64 anos. Essa igreja sempre esteve presente aqui no bairro de São Jorge. O meu desejo é a Deus que era almas para Cristo, confessar o relevante serviço nessa área de evangelismo. E quero também parabenizar o pastor e a sua diretoria pelo trabalho que tem sido realizado aqui na Igreja Batista de Água Branca. Deus abençoe e possa conservá-lo com vida para que muitos e muitos anos seja realizada a obra que Deus tem. Sim,
Este caminho não se desviará. É isso que nós estamos fazendo. Temos que brincar com Deus. Lendo a Bíblia, conversando, orando, falando do amor de Jesus, falando do Pai do céu. E isso tem que estar sempre presente na nossa casa. Enquanto isso, queridos, a gente vai acompanhando os cultos online, junto com a nossa família, e quando é possível, a gente vai comer o culto na igreja. Mas aí você não pode ir, igreja. Mas, de repente, você tem papai e eu vou. Aí eu vou, papai vai, eu vou e fica. E aí a gente chega em casa, como foi o culto, e vai dar tudo certo. Isso vai passar, igreja. Olha, queria te contar uma coisa, querido. Você que é criança não deve nem lembrar disso. Sabia que essa semana é aniversário da nossa igreja? A igreja faz aniversário? Faz aniversário. Vai ter bolo? Dessa vez não. Aniversário da igreja? Também dessa vez não. Só dessa vez. Mas eu creio no Senhor que no próximo nós estaremos todos juntos. E aí a gente começa a comer 2 pedaços de bolo deles. Eu posso comer 2 de cada bolo? Não, 2 pedaços. Temos que comer bolo deste ano e do ano que vem. É isso aí, então. E juntos, né? Desde que jogamos a igreja, nós amamos vocês. Um forte abraço. Ficou um pouquinho grande, a gente já pediu pessoal, a gente faz coisa grande, 1 minuto para não prolongar muito. Mas o pessoal, depois de comer, a segunda coisa que mais gosta é falar. Mas é isso aí que a gente queria deixar para vocês. Tem muita gente que não conseguiu gravar o vídeo também, tá? Mas a gente estava até comentando que o presente de aniversário desse ano é saber que todo mundo está bem, né? Nesse caminho de 1 ano a gente não perdeu ninguém, né, pastor? Para a Covid. E esse vai ser a nossa comemoração desse ano. A gente espera que ano que vem a gente possa comer 2 de cada mão, tá bom? Obrigado pela comissão. 2 aniversários sem bolo, meu Deus. Não é isso? Depois vai ter 2. Vamos ficar falando. Parece que não, mas mesmo diante da pandemia, a gente continuou trabalhando. Ficou fazendo a obra. Parabéns aí para os ministérios pelo trabalho que vem realizando, independentemente de termos total liberdade, que nós estamos aprisionados a normas e decretos, mas o Evangelho precisa estar livre. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que passamos juntos. Obrigado, Senhor nosso Deus, por esta igreja, pelos 64 anos, que vem anunciando o Evangelho Salvador em Cristo Jesus aqui nesse lugar. Nós te louvamos, ó Deus, porque dezenas e dezenas de pessoas foram batizadas aqui. Muitos estão na glória do descanso eterno, outros estão em outros ministérios, e aqueles que estão aqui, continuando essa obra, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho de Cristo até que venha. Obrigado, Deus, por esta apresentação da comissão de evento, pelo trabalho realizado. Obrigado também pelos diáconos dessa igreja, que hoje da manhã, na celebração da ceia. O Momento que preparou com amor e carinho tudo para que as coisas pudessem acontecer da melhor maneira possível. Obrigado por todos os irmãos que estão aqui nesse local. Obrigado pela presença do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor agora nos peça a tua paz, nos levando para os nossos lares, debaixo dos santos cuidados. Que o Senhor nos conceda, Pai, uma noite de descanso, debaixo da tua mão protetora. E que agora, que o grande amor de Deus e nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam, Deus, com a tua igreja aqui representada e com todo o teu povo da face da terra, desde agora, Senhor, e para todos sempre. O povo disse: Amém. Oração silenciosa, sai cuidadosamente como oração tem feito. Deus abençoe a todos.